A greve dos roteiristas está acontecendo nesse exato momento e muitas pessoas ainda não entenderam muito bem como isso afeta as séries e os filmes que a gente gosta. Então, aqui nesse vídeo eu separei 5 filmes e séries que estão sendo afetados e que provavelmente serão adiados devido a esta greve dos roteiristas, e a gente vai explicar melhor o que está acontecendo. Então, vem comigo porque o vídeo de hoje tá bem legal. A greve dos roteiristas ganhou muito destaque nesse ano de 2023, mas saibam que ela já aconteceu anteriormente, como por exemplo no ano de 1988 e também no ano de 2007. Naquela época, várias produções foram afetadas, como Prison Break, a franquia 007 na época de Quantum of Solace e por aí vai. E agora está acontecendo novamente, e os roteiristas de Hollywood, da WGA, da Writers Guild of America, estão reivindicando melhores condições de trabalho, assim como também uma revisão no pagamento de royalties e algumas outras questões a mais. Imaginem que antes da criação do streaming, um episódio de uma série, por exemplo, estreava em um dia fixo da semana e reprisava em outro. E toda vez que esse episódio ia para o ar, o roteirista recebia uma parcela dos lucros gerados pelo estúdio, isto é, um royalty. Mas a pegadinha do que acontece hoje em dia na indústria é o seguinte: com o advento do streaming, um número muito maior de pessoas tem acesso a determinados conteúdos e essas pessoas têm acesso a esses conteúdos 24 horas por dia. Elas estão assistindo esses filmes e séries a todo momento. E enquanto os estúdios estão ganhando mais com isso, os roteiristas estão sendo pagos como se essas séries fossem estreadas na televisão e passassem uma única vez. Vocês entendem como não existe uma divisão justa dos royalties e das parcelas desses lucros obtidos pelo estúdio atualmente? Então, é aí que mora o perigo e é por isso que se iniciou essa greve. Então, tudo que os roteiristas querem é nada mais nada menos do que uma remuneração justa para o atual momento onde o streaming está em alta. E claro, além de tudo, além dos estúdios estarem embolsando muito mais dinheiro e não estarem repassando para os seus roteiristas, toda essa galera que escreve os filmes e as séries que a gente ama estão trabalhando muito, mas muito mais por menos dinheiro. Atualmente a coisa tá séria, então realmente é de se entender essa greve atual. Outro detalhe muito interessante que ganhou espaço recentemente foi a parada do ChatGPT e de outras inteligências artificiais. E o que acontece nesse caso é o seguinte: os estúdios vão querer em algum momento, aliás, nesse exato momento já existem rumores de que alguns estúdios estão utilizando de inteligências artificiais para roteirizar algumas obras, e aí a ideia genial desses estúdios é que quando a greve acabar, os roteiristas voltem para reescrever alguns trechos desses roteiros feitos por ChatGPT. Inclusive, uma das reivindicações dos roteiristas é que justamente a IA seja utilizada apenas para uma consulta, ou seja utilizada de uma maneira um pouco mais secundária no processo de escrita de um filme ou de uma série, por exemplo. E eu sinceramente acho que é assim que deve ser, sabe? Eu acho que esse é o equilíbrio perfeito. Você não exclui totalmente uma nova ferramenta, mas também não depende 100% dela. Tendo dito tudo isso aqui, vamos agora para alguns filmes e séries da atualidade que estão sendo impactadas por essa greve, e aí a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Blade veio num processo bem conturbado de produção, o roteiro já foi reescrito diversas vezes e agora aconteceu uma parada muito interessante para vocês entenderem como essa greve está impactando a indústria de Hollywood. Porque o roteiro de Blade já foi reescrito e já está basicamente pronto. Porém, mais um roteirista foi adicionado à equipe para revisar e dar mais um tratamento à história como um todo. Só que nesse caso, mesmo sendo só para um tratamento, só para esse roteirista dar uma revisada no projeto, ele não pode concluir nada, ele não pode escrever uma linha, um ponto sequer. E isso causou uma parada na produção de Blade, que iria iniciar as filmagens nas próximas semanas. Para vocês verem como essa greve está sendo levada muito a sério. The Last of Us. A gente sabia que a segunda temporada de The Last of Us já estava sendo escrita, o Craig Mazin junto do Neil Druckmann já estavam fazendo tudo acontecer para fazer as filmagens ao fim desse ano. Mas nessa semana foi anunciado que tudo foi parado até que a greve acabe. E cara,
tudo parou. Eles não estão fazendo mais casting, eles não estão fazendo mais nada. O roteiro parou de ser escrito e só vai continuar após essa retomada ao fim da greve. E é bem interessante da gente ver esse caso aqui que todo mundo está parando, porque não são apenas os roteiristas que desejam melhores condições de trabalho e melhores remunerações. Existem alguns rumores que outros departamentos de Hollywood possam entrar em greve logo após a retomada dos roteiristas. Então até mesmo os diretores podem entrar em greve, sei lá, outros departamentos podem entrar em greve também. Então é bem sério essa situação e The Last of Us já tá mostrando isso, né? Tudo realmente parou até segunda ordem. Pra vocês verem como é sério, cara. Tem muita gente não levando a sério isso aqui, mas é bem importante da gente ter noção do que tá acontecendo. The Batman Parte 2. Outro filme que está sendo muito aguardado e que provavelmente deve ser adiado caso essa greve dure muito tempo é The Batman. E mesmo no caso de The Batman, onde a gente tem um diretor que é também roteirista, muitas pessoas perguntam se ele não poderia continuar escrevendo porque ele é diretor, afinal. Mas não, galera, não é assim que acontece. Se a pessoa está inscrita na WGA, como é o caso do Matt Reeves, ele também está em greve, mesmo tendo outras posições e outros cargos na produção, como esse caso, a direção. Tanto que essa semana mesmo, o próprio Matt Reeves surgiu na internet ajudando, apoiando todos os roteiristas em greve quando ele participou de uma manifestação lá em Hollywood, na frente de um dos estúdios. Então, pois é, The Batman 2 também entra para a lista de filmes que podem ser adiados com essa greve. Demolidor. A série do Demolidor está em produção há algumas semanas e nesse caso a greve afetou a produção dessa série de uma maneira muito interessante, galera. Porque é o seguinte, o roteiro de Demolidor já está finalizado e eles já estão gravando e eles podem gravar normalmente, justamente porque o roteiro está completo. Mas o que aconteceu no caso de Demolidor é que a Guilda dos Roteiristas está fazendo uma manifestação nesse exato momento no mesmo local onde acontecem as gravações da série e toda a equipe de produção envolvida em Demolidor se recusou a ultrapassar a linha da manifestação. Eles se recusaram a interferir na manifestação para continuar as gravações da série. Para vocês verem como toda a indústria, ou melhor, como todos os trabalhadores dessa indústria estão unidos pela causa maior, né? E aqui a gente vê mesmo, e aqui é bem interessante pra gente ver o seguinte, mesmo as séries que já estão com o roteiro pronto, podem sim ser afetadas pela greve de outras maneiras. Stranger Things. Olha, se a gente já estava achando que a série de Stranger Things ia demorar, agora a gente pode ter certeza que pode demorar ainda mais um pouco, cara. Porque foi anunciado que todos os processos de escrita envolvendo e também toda a produção de Stranger Things, a pré-produção no caso, também estão pausadas até segunda ordem. Inclusive a Netflix teve outro show que foi bastante afetado, que é Cobra Kai, a quinta série dessa lista aqui. Cara, tá tudo parado, o foco atual nesse momento é a manifestação, é a greve, tá todo mundo muito unido para essa greve acontecer, para que ela dê certo. A gente sabe que a Sociedade dos Roteiristas já enviou algumas propostas para os estúdios, aí a associação que responde pelos estúdios não deu uma contraproposta, então a gente sabe que essa greve pode demorar muito. Tendo dito tudo isso aqui, agora a gente vai ter que analisar o que vai acontecer, galera. Essas produções estão sendo afetadas, a gente sabe que essa greve tá gerando um prejuízo absurdo com esses adiamentos, né? A gente sabe que os estúdios estão de olho e eu torço muito, cara, para que alguma resolução aconteça nos próximos meses, sabe? Porque isso ainda pode levar muito tempo, tá? Na última greve que a gente teve em 2007 levou um bom tempo para as coisas se resolverem. Essa aqui pode levar até ainda mais tempo porque a situação realmente não é legal, cara. Eu acho justo que haja aí uma revisão em tudo que a gente falou no decorrer desse vídeo, cara. Realmente essa galera merece e eu torço muito para que isso seja resolvido nos próximos meses. Depois de 3 anos bem barra pesada assim pro ramo audiovisual, né? Pro cinema, pra indústria do entretenimento. Agora que a gente tá em 2023 com vários filmes incríveis saindo, né? Não é justo que esses estúdios vão ser tão gananciosos a ponto de não dar uma revisão que é mais do que justa. Não é possível que os estúdios vão fechar os olhos para essa situação e não vão revisar toda essa história, velho. Eu realmente espero que isso se resolva e logo mais a gente pode fazer outros vídeos aqui sobre esse assunto também, beleza? Agora comenta aqui, alguma série que você gosta está sendo impactada pela greve dos roteiristas? Alguma que você não viu aqui nesse vídeo? Comenta aqui, bora trocar uma ideia, se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações também, porque logo mais a gente volta com outro vídeo.